Olá, eu sou a Susana Carvalho, aqui do canal Crochê Alcobaça, e hoje venho trazer um tema muito comentado aqui neste espaço do YouTube. Porém, ainda não vi ninguém a falar esse mesmo tema em relação a Portugal. Então é assim. Esta semana recebi um comentário de uma inscrita, uma senhora inscrita, uma senhora aqui no canal, que me perguntou que conselho eu daria a quem pretende iniciar no crochê. Portanto, eu compreendi que seria alguém que decidia começar a vender crochê em Portugal. Pois então, eu vou desde já dizer que a realidade de cada pessoa é diferente. A minha opinião é minha opinião. Porém, a outra pessoa pode pensar de modo diferente que eu, e eu respeito, porque há 3 anos atrás, 3 anos e meio, para aí, eu não tinha a mesma opinião que eu tenho hoje. Portanto, eu já faço crochê há muitos anos, porém tive vários momentos na minha vida em que fiz outras coisas. Não estive sempre dedicada à venda de crochê. Já fiz várias coisas durante na minha vida. Porém, há algum tempo atrás, há 3 anos e meio, eu fiquei desempregada e resolvi começar a vender crochê. E decidi, porque no momento da minha vida achei que fosse uma decisão razoável. Porém, eu sabia que esta decisão, logo de início, eu sabia que esta decisão não ia dar certo. Eu sabia, porque eu já tenho bastante experiência profissional, já trabalhei para outros e já trabalhei por conta própria em várias situações da minha vida. E então eu sabia, quando eu tomei essa decisão, eu sabia que não ia ter sucesso logo de início. E então, o que é que eu fiz? Eu acho que, falando sobre a minha vida, dá para entender o meu ponto de vista. Sabendo eu que não ia ter sucesso logo de início, porque entendo eu que qualquer negócio que nós tenhamos em mente começar, não resulta logo assim de caras. Por vezes até pode resultar logo de caras, mas há depois um momento que o negócio parece que não anda para a frente e temos que esperar que ele volte outra vez a andar com as suas próprias pernas. O crochê tem venda? Claro que tem. Se há pessoas a tirarem o ordenado, a fazer palitos para palitar os dentes, então por que não vender crochê? Certo? Então vamos por aí, não é? Eu, há 3 anos e meio, quando eu decidi largar completamente todo o tipo de trabalho e decidi envergar-me só com o crochê, eu sabia que não ia ter sucesso garantido logo à partida. Então, o que é que eu fiz? Eu dei início ao crochê e juntei uma outra fonte de renda. Além do crochê, eu também passava a ferro. Tomei a decisão que não ia à casa de ninguém, passava ferro na minha própria casa. Portanto, quem quisesse que eu passasse a sua roupa a ferro, teria que vir à minha casa entregar as peças de roupa. Eu passava na minha casa e a pessoa depois, por exemplo, de manhã vinha ter comigo, marcávamos por telefone, vinha ter comigo, deixava as peças de roupa, eu passava durante o dia e ao final da tarde, quando ela saísse do trabalho, passava pela minha casa, pagava-me e levava as roupas já passadinhas a ferro. Na altura até havia várias pessoas que me telefonavam perguntar se eu também fazia limpezas
E isso eu não fazia porque eu tenho, não porque eu não quisesse fazer limpezas, mas porque a minha vida é bastante preenchida, tanto com o crochê como com a minha vida familiar. E então, apesar de na altura eu não estar a vender muito o crochê, se foi uma decisão que eu tomei de fazer negócio com crochê, mesmo sem ter venda, eu tinha que fazer as minhas peças. O que é que eu quero dizer com isto? É possível sim viver do crochê em Portugal. Eu neste momento eu consigo tirar o meu ordenado mensal. Não é um ordenado muito grande, é um ordenado mínimo. Mas a pensar que há várias pessoas que conseguem viver com um ordenado mínimo e por vezes até abaixo do ordenado mínimo e vivem com esse valor mensal. Claro que se eu dependesse neste momento só de um ordenado, não iria dar certo, porque a minha casa tem bastantes gastos. Nós somos muitos, correto? Mas graças a Deus que eu tenho um marido que trabalha e nós não dependemos só do meu rendimento. E então eu digo sim que é possível viver do crochê, mas a pessoa que pretende dar início a um negócio referente ao crochê deve ter outra fonte de rendimento de início. Eu ao princípio passava a ferro, agora ainda passo esporadicamente só para 3 pessoas que são clientes, que são mais do que clientes, que tenho-as no coração, e continuo a passar ferro para essas pessoas, que não é todos os meses, é só quando elas estão aflitas e que não é que elas não sabem passar a ferro, elas sabem passar a ferro, elas passam a roupa delas a ferro, mas por vezes há alturas que elas estão com muito trabalho e não têm bastante tempo disponível, aí contactam-me e eu passo a ferro para elas, elas pagam-me, portanto elas pagam o meu trabalho, mas é só muito de vez em quando é que elas me ligam. E para essas pessoas, que eu estou muito grata por elas me escolherem, eu estarei sempre disponível para elas. Mas de momento eu só faço crochê. Tenho estas senhoras a qual eu tenho bastante apreço e continuo volta e meia a passar a ferro para elas, derivada da gratidão delas gostarem do meu trabalho e eu não, pronto, eu aceito e sou grata por isso, por elas continuarem a ligar-me. Porém, então, o que eu pretendo dizer com isto é: alguém que pretenda viver só do crochê e não ter outra fonte de rendimento, eu não aconselho isso a ninguém. Talvez a pessoa ter um trabalho parcial, por exemplo, trabalhar 4 horas por dia e depois acrescentar com o crochê e mais tarde, gradualmente, dedicar-se apenas a uma dessas áreas. Quero com isto dizer que viver logo assim, de início, logo de cabeça, do crochê é impossível. É mesmo impossível. Eu, quando dei agora início, foi há 3 anos e meio, coletei-me nas finanças para trabalhar com crochê. Eu não tinha cliente nenhuma, não tinha trabalho nenhum feito, apenas coletei-me e foi, na graça de Deus, e pronto, atirei-me de cabeça porque eu tinha outros rendimentos. Tenho o meu marido de trabalho e outros rendimentos que me garantiam o meu sustento, o meu e o da minha família toda, com esses mesmos. Se eu não tivesse, é claro que jamais eu entraria assim a trabalhar só no crochê.
Eu digo sim, que a pessoa que queira trabalhar no crochê consegue sim, mas tem que pensar que não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Mesmo nesta altura que eu tomei essa decisão, que foi há 3 anos e meio, o meu primeiro ano foi para esquecer. Eu tirava por mês 200, 300 euros e ninguém vive com esse ordenado em Portugal. Portanto, agora já é mais, porque com o passar do tempo fui-me dando a conhecer o meu trabalho e consegui ter onde escoar o meu produto, que é o meu trabalho, não é? Eu sei que neste momento, pela quantidade de tempo que eu trabalho, eu estaria a receber muito mais do que eu recebo hoje. Mas para isso não poderia estar a trabalhar com preços tão reduzidos. E para isso acontecer, teria que fazer feiras em zonas mais turísticas. Mas aí voltava à primeira questão, que a minha ideia de princípio era trabalhar de forma mais presencial à minha família. E se eu aceitar fazer feiras longe da minha casa, não estava portanto, não estava nessa mesma linha de pensamento, não é? Estaria a fugir do que eu tinha decidido. Para fazermos feiras rentáveis é realmente necessário nós irmos a zonas turísticas. Essas zonas turísticas são um bocadinho longe da minha casa e vamos pensar que para fazer feiras e ter um rendimento mensal satisfatório, maior do que eu tiro neste momento, não é só ir uma vez por mês, é ir todos os fins de semana. E isso não é fácil para quem tem uma família tão grande como eu tenho. Portanto, eu prefiro tirar um ordenado mínimo e estar em casa, estar mais próxima. Eu faço mais próxima da minha família. Eu faço feiras à mesma, só que as feiras que eu faço são todas perto da minha casa, mas sabendo eu que ao fazer feiras perto da minha casa nunca vou conseguir tirar um rendimento que poderia tirar pelo mesmo tempo, estando numa zona mais turística, conseguiria vender muito mais. Mas a minha realidade é essa e estou muito grata por isso, porque eu conheço bastantes pessoas que trabalham só com o seu artesanato, o crochê ou outro tipo de artesanato, e realmente podem ir a essas feiras e conseguem sim tirar um ótimo ordenado, muito maior do que o meu. Por isso eu não vou agora dizer que não. Digo sim, é possível viver do crochê. Há muitas pessoas que pensam diferente de mim, respeito a opinião de cada pessoa. O que eu penso também acerca desta questão é viver do crochê. Temos que saber o que é que o nosso cliente quer comprar e não fazermos só o que nós queremos fazer. Temos sempre que pôr em primeira linha o nosso cliente procura. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer os tapetes com barbante. Mas o tapete com barbante é a peça que eu menos vendo. Portanto, eu não posso pensar que vou viver do crochê a fazer tapetes com barbante. Talvez haja pessoas que consigam, mas não é aqui na minha zona. Talvez em Lisboa, Porto, não sei. Mas aqui na minha zona eu já cheguei a essa conclusão que eu não consigo. Então o que é que eu faço? Eu vendo o que os meus clientes procuram mais. Neste momento estou a fazer mais amigurumi, porque é realmente a peça que tenho mais procura, que eu consigo tirar um ordenado
mínimo, portanto não é um ordenado muito alto, porque eu tenho outras prioridades na minha vida, que é a minha família, que, como eu já disse, tenho 5 filhos, mas 4 ainda são dependentes. Espero que tenha conseguido perceber o que é que eu quis dizer. Se pretende dar início ao seu trabalho com o crochê, aconselho a não largar o que tem em mão, ou se não tiver nada, pensar sim, talvez em fazer algo ao lado, se for alguém que tenha possibilidades de ter um trabalho parcial numa empresa, ou numa loja, ou num café, ótimo. Se não puder, pode pensar, por exemplo, em fazer umas limpezas durante meio período, portanto 3 a 4 horas por dia, e no seu restante de tempo 3 a 4 horas por dia durante os 5 dias da semana. E no seu restante do tempo fazer crochê e fazer as feirinhas durante o seu fim de semana. Assim, a pouco e pouco vai-se dando a conhecer e vai ganhando mais estrutura e mais confiança para tomar a sua decisão. Porque a realidade de cada um é única. E o que foi comigo não quer dizer que vai ser com você. Talvez eu, por exemplo, eu consegui começar a tirar o ordenado que eu pretendia no fim de um ano. Já estar a trabalhar com crochê. Consigo, pode ser diferente, pode demorar menos, pode demorar o mesmo tempo ou mais. Por isso, eu acho que deve tomar essa decisão consciente que não vai ser fácil, mas é possível sim. E Deus já abençoe e que tenha bastante sorte na decisão que decidir fazer, e que trabalhe bastante, não espere, não pare, trabalhe bastante. Se você trabalhar fora da sua casa, vai trabalhar 8 horas por dia para ter direito a um ordenado em Portugal. Por isso, pense desse modo. Por exemplo, se for agora fazer um trabalho parcial e trabalhar 4 horas, você já sabe que tem que trabalhar mais 4 horas em crochê. E se no final do mês conseguir tirar meio ordenado, é sinal que conseguiu. É sinal que conseguiu chegar ao ponto de começar a viver só do crochê. Não é? Se o ordenado mínimo for os 800 euros, se você conseguiu num mês a trabalhar 4 horas por dia fazer 400 no crochê, é sinal que conseguiu. Está de parabéns. Pode então passar ao próximo passo, não é? Pode dar a próxima passada na sua vida no crochê. Espero que tenha entendido o meu ponto de vista. Penso que tenha sido bastante esclarecedora. Se não percebeu, volte o vídeo, veja de novo e boa sorte para a sua vida, que Deus a abençoe bastante. Não se esqueça de deixar um like aqui neste vídeo, é bem aqui, e se não for inscrita, se inscreva. Muito obrigada pela sua presença e bye bye!